estamos de volta com mais um programa Psicológicos com Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre hábitos mentais. Mas antes, vamos contar um pequeno caso fictício, bastante conhecido de quase todos vocês, eu acho. É sobre um homem que viajava por uma estrada deserta à noite e teve um dos pneus do carro furado. Ao tirar o estepe, viu que estava sem o macaco. Olhou em volta e avistou uma casa a certa distância, com um carro na garagem, e resolveu ir até lá para pedir o macaco emprestado. Enquanto isso, caminhando, pensava: o dono da casa vai pensar que sou um bandido, ou que não vou devolver o seu macaco após usá-lo. Infelizmente, as pessoas são assim. Mas isso seria uma grave ofensa, logo comigo. Logo eu, que sou honesto, trabalhador, isso é inaceitável. E ele continuou pensando: quando o grosseirão abrir a porta, não vai querer nem conversa, vai me insultar. Mas quem ele pensa que é para me tratar dessa maneira? E nessa linha, seus pensamentos negativos se multiplicavam até ele chegar à porta e, depois de hesitar, finalmente tocou a campainha. A porta se abriu, o dono da casa disse: pois não? E ele respondeu: me respeite, sou um homem honesto, nunca roubaria seu macaco. Isso é um insulto, não preciso passar por essa humilhação. Posso resolver o problema de maneira mais digna. Furioso, esbravejando, foi embora. É claro que o dono da casa ficou atônito com aquela situação constrangedora, estranha. Seria cômico se não fosse trágico o estado mental do personagem, não? Agora te convido para uma reflexão em torno desses estados mentais a que todos nós estamos sujeitos. Para tanto, vamos trazer alguns trechos do volume 8 da série psicológica Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 4, Energias da Vida. E o subtítulo é o mesmo que já disse no início: Hábitos Mentais, no qual a benfeitora inicialmente traça um paralelo entre vida biológica e vida mental. São dois aspectos da existência física, não é isso? Aqui ela diz que a vida biológica em si mesma é resultado de automatismos funcionando com harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem, obedecendo ao ritmo cardíaco e às reações cerebrais. Todos os fenômenos apresentam-se repetitivos, previsíveis, dentro dos atavismos ancestrais. São funções instintivas desenvolvidas ao longo dos séculos durante as multifárias existências do ser no âmbito terrestre, no âmbito material. Sujeita aos fatores mesológicos, ou seja, a relação entre o ser e o ambiente, alimentares nutrientes. No primeiro período da existência física, transcorre sem alterações, marchando inexoravelmente para a fatalidade do seu desenvolvimento. Ok, mas e quanto à vida mental? Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Esta se inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito se assenhoreia dos equipamentos do cérebro. Agora, observemos. Esses equipamentos do cérebro decodificam as ondas do pensamento que tem origem na mente. No entanto, considerando a trajetória do ser imortal, agora nós estamos falando do espírito e suas muitas reencarnações, o ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, a conquista da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, em outras palavras, pelos instintos,
habituais repetem-se sem resultados positivos, os labores ou os trabalhos, as ações, as atividades que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral, princípios e convicções para alcançar novos níveis ou novos patamares do processo da evolução. Desde que o pensamento está à diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Triunfo sobre si mesmo, sobre o sofrimento, sobre as aflições, sobre os desafios inúmeros da existência. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Então a gente lembra que antes de pedir o macaco, o homem já havia construído mentalmente um triste episódio que o dominou, assaltou a sua casa mental e lhe impediu o uso da razão. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. E aí a gente lembra dele de novo, né, enquanto caminhava do seu carro até a casa, constrói a ideia e sofre-a de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos. Preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos, alimentando a fonte das irradiações mentais de cargas pesadas, como degenerativas, que lhe impossibilitam o direcionamento correto, franco e saudável que recarrega de energias realizadoras os centros da vontade, então viciada, tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o êxito. Os seus clichês mentais, clichês equivale a carimbo, algo repetitivo. Então, os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Desde que todas as expressões do evoluir dependem do pensamento, porque dele provém, é fácil pensar de forma variável, substituindo aquele pensamento que seja incorreto por outro que pareça favorável. Como a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual o ideal daquele outro que é pernicioso? Basta que faça uma avaliação do que lhe constitui bengala para sustentar o já experimentado e perturbador, passando a novo tentame de construção diferente. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim, libertando-se das construções negativas pessimistas. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até se tornar
parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa torna-se realidade, como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito, que cada um de nós somos, e que as captamos do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Esperamos que você tenha gostado e que se sinta estimulado a ler novamente o livro, lendo todo o capítulo, lendo todo o livro e lendo os outros livros da série psicológica Joana de Ângeles, pois se trata de um conteúdo libertador, muito esclarecedor, que nos dá um impulso no campo da evolução espiritual, intelecto-moral. Então, minha gente, marque aqui embaixo o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente leve esse conhecimento ao maior número possível de pessoas sedentas de luz e de paz. E assim encerramos desejando a todos muita paz e até breve.